Pessoal, então hoje eu estou fazendo uma revisão da apostila 2, lá no comecinho, tá? Então aqui eu já coloquei falando sobre o átomo. Que o átomo ele é formado por um núcleo. Dentro desse núcleo ele tem prótons e nêutrons, tá? É bom que vocês prestem atenção de novo, tá? Tem 2 alunos aqui na sala e espero que vocês estejam assistindo isso em casa mesmo, né? Ou só fingindo que está assistindo. Ó, espero que não seja isso, como esses dois estão aqui faziam. Ó, então aqui, ó, eu tenho os prótons e os nêutrons dentro do meu núcleo, tá? Os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga neutra. Girando em torno do meu núcleo, né? Essa área em volta do núcleo é chamada de eletrosfera. Eu tenho os elétrons que têm carga negativa. Na tabela periódica, quando a gente observa ela, a gente observa que ela possui a mesma quantidade de prótons, é a de elétrons, tá? Então, se um átomo tem 20 prótons, ele vai ter 20 elétrons também. Porém, a gente nunca encontra os elementos químicos sozinhos, né? Eles sempre estão acompanhados com outros elementos químicos na natureza. Eles não são sozinhos, igual a gente encontra eles separadinhos aqui na tabela periódica. Eles sempre estão combinando com outros átomos. O único que a gente encontra sozinho é esse aqui no cantinho, que são os gases nobres, porque eles não se misturam com ninguém. O nome já fala, gases nobres, eles são da nobreza, não querem ficar com ninguém, não se misturam com a gentalha, tá bom? Então, são os únicos que não se misturam. Porém, os outros átomos, eles precisam se inteirar com outros, né? Ocorre uma interação. Então, eles fazem ligações com outros átomos, tá? Para quê? Para doar, ou seja, um átomo pode dar elétrons para outro átomo, receber elétrons de outro átomo, ou compartilhar elétrons com ele. Ou seja, 2 átomos, por exemplo, utilizam o mesmo elétron para ter estabilidade. E o que é essa estabilidade? Eles querem ficar igual quem? Os gases nobres. Eles querem ser igual da nobreza, gente. Eles querem ficar lá bonitinho, né? Ser da nobreza, ter a mesma quantidade de elétrons que os gases nobres possuem. E o que é ter essa estabilidade? Um átomo, ele pode ter até 7 camadas na eletrosfera. Então, ele pode ter até 7 camadas na eletrosfera. Nessas camadas, ele vai ter, uma hora, ele tem a última camada dele. Ele pode ser a primeira camada e só ter ela. Ele pode ter somente 2 camadas, então a segunda camada vai ser a última camada dele. Ele pode ter 3 camadas. Essa terceira camada vai ser a última camada dele. A última camada do meu átomo, eu chamo de camada de valência. O que é essa camada de valência? É a última camada do átomo. O átomo possui, na onde? Na eletrosfera. É a última camada dele. Se ele tem 4 camadas, a 4ª camada vai ser a camada de valência dele, certo? Então, vamos aqui. Ele tem, por exemplo, esse átomo aqui, ele tem 4 camadas. Para ele ficar estável, ou seja, ficar parecido com os gases nobres, ele tem que ter nessa última camada 8 elétrons. Para ele o quê? Ficar estável, né, na última camada. Como que ele faz isso? Como que ele tem 8 elétrons na última camada? Recebendo elétrons de outro átomo, ou perdendo elétrons, dando para outro átomo, ou compartilhando elétrons, né? É assim que eles fazem para ficar em equilíbrio. Certo até aí?
Ou tá difícil de entender? Então tá. Para ele quer ser igual aos gases nobres, né? Ele quer ter 8 elétrons na sua última camada. Se ele tem só 2 camadas, ele quer ter 8 elétrons aqui. Lembrando que cada camada da eletrosfera suporta uma quantidade de elétrons. Por exemplo, ele pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho a camada K, camada L, camada M, camada L, O, P e Q. A camada K suporta só 2 elétrons. Você não pode jogar mais que 2 elétrons nessa camada. A camada L, 8. A camada M, 18. A camada N, 32. Camada O, 32. Camada P, 18. E a camada Q, 8 camadas. 8 elétrons em cada um. Olha lá, puxa aqui que está batendo. Você puxa um pouquinho a cortina para mim? Só um pouquinho, para ver se está dando ar na outra. Então, aqui, eles podem suportar até essa quantidade de elétrons em cada camada, tá? Somente a camada K suporta 2. Então, se um átomo tiver só uma camada, para ele ficar em equilíbrio, ele tem que ter os 2 elétrons nessa sua camada aqui. O restante, ele quer ter 8 elétrons na sua última camada, para ficar em equilíbrio, para ficar parecido com os gases nobres. E como que ele faz isso? Ele faz isso através de ligações, né? Então, ele pode fazer a ligação iônica e a ligação covalente. O que é a ligação iônica, né? O que vai ser ela? A ligação iônica é quando o átomo ganha ou perde elétrons. E a ligação covalente é quando ele compartilha elétrons. São as duas formas em que o átomo ele pode ficar estável, ficar com 8 elétrons na sua última camada. Ou ele faz a ligação iônica, ou ele faz a ligação covalente, tá? A ligação iônica, quando ele perde elétrons, olha só, quando ele perde elétrons, ele recebe um nome, tá? Então, quando ele perde elétrons, ele se torna um cátion. Tá? Porque ele que? Perdeu elétrons, tá bom? Quando ele ganha elétrons, o fato que ele se torna ânion. Tá? Então, se ele perde elétrons, ele está perdendo o quê? Perde carga negativa. Quando ele ganha elétrons, ele ganha carga negativa. Porque ele está ganhando elétron. O elétron tem carga negativa. Lembra disso. Quando você ganha elétron, você ganha carga negativa. Você não está só porque está ganhando, né? Não é só porque você está ganhando que você está ficando positivo. Quando você ganha elétrons, você ganha carga negativa, tá? Carga negativa. E na ligação covalente, como eles compartilham o elétron, eles não formam esse tipo de estrutura. Aqui a gente fala que eles formam íons. Íons cátions, quando ele perde elétrons, e íons ânions, quando ele ganha elétron, quando ele ganha carga negativa, tá? Aí na próxima aula eu vou explicar os tipos, como é que acontece a ligação iônica e a ligação covalente, ok?